Oi, tudo bem? Nas Peles da Cebola, Memórias de Günter Grass. Eu li no começo do ano, naquele projeto de 12 livros para 2023, O Tambor de Günter Grass, que faz parte da trilogia de Danzig, esta obra aqui. Ela apareceu, esta obra, em 1959. E os outros dois livros que compõem essa trilogia são Gato e Rato, 1961, e Anos de Cão, 1963. Esses três livros, então, compõem essa trilogia de Danzig. Infelizmente, não consegui achar os outros dois. Já tem vídeo aqui no canal sobre esse livro. Contexto da Segunda Guerra Mundial, a história do anão Oscar Matzera. E ele vai aparecer, né, nesse contexto aí de Segunda Guerra Mundial. É um livro interessantíssimo. E assim eu encontrei esse livro no sebo aqui em Uberlândia. Eu nem sabia que o Günter Grass tinha escrito as suas memórias. Comecei a ler e foi uma aventura em vários sentidos. Primeiro, porque eu gosto de memórias, ainda mais passando em Segunda Guerra Mundial, nesse contexto aí, acho muito interessante. Esse enfrentamento aí da dor, do desespero, da quebra, né, de uma sociedade. E como ele nasce em Danzig, o Günter Grass, em 1927, ele vê essa cidade ser desfacelada. Então, isso é muito interessante, né? Esse contexto aí das memórias, de passar por tudo isso. A outra coisa que eu encontrei foi a linguagem, que me dificultou bastante. Tanto que o tradutor, o Marcelo Beix, fala disso. Esse livro aqui é da Record, de 2007. Ele fala dessa questão da tradução, da dificuldade de traduzir, e tanto aqui no final nós temos várias frases, né, assim, no alemão e o significado no português, e ele ajudando a fazer esse entendimento ao leitor. Então é como que um glossário sobre a obra. Aqui, ó, tem índice de personagens, é um glossário mesmo, né? Isso é para ajudar no entendimento do texto. Não que estão em alemão as frases aqui no livro, mas a maneira como Günter Grass escreve, ela é bem árida. Mas eu saí do meu conforto. Foi uma experiência de sair, então, dessa zona que a gente cria, né, de leituras. E você se sente, assim, navegando naquilo com mais facilidade. De repente, você pega um texto desse que exige de você. Exige muito. Eu gostei por isso também, mas achei difícil. Primeira metáfora da cebola, que o Günter Grass, no princípio, ele é um artista, né? Ele é artista da palavra, mas ele se encanta pela arte, pela pintura, depois escultura, desenho. Então ele cria esses desenhos aqui, trazendo a imagem da cebola. E são várias aqui imagens, ilustrações, na abertura de capítulos. A cebola vai sendo descascada, desfacelada. Então, isso é uma maneira, olha, abri em cima, de ir recordando a sua vida, como se você pegasse uma cebola e aos poucos você vai tirando as peles da cebola. Essa metáfora aí de ir aprofundando aquilo que está na sua história. Aquelas peles, aquelas marcas. A recordação, então, nesse livro, assemelha-se a uma cebola. Achei muito bonita essa coisa laranjada. Você vai recordando aos poucos, e a recordação assemelha-se, como eu já disse, né, a esta cebola que precisa ser despelada, não descascada. Se eu usei esse termo aqui, ele fala que não é assim. Despelar. Se você vai tirando as peles da infância, você vai mostrando acontecimentos daquele período que te marcaram. Depois, ao despelar, você vai expondo o que então pode ser lido letra por letra da sua história para o leitor, né, claro. Você despela e mostra para o leitor a sua história. São muitas ilustrações interessantes. A cebola
vai aos poucos assim trazendo, né, para o leitor questões importantes da vida do narrador, que é o Günter Grass mesmo, né? Então, no último desenho, ó, o que me foi dado de presente no casamento, é o título do capítulo. A cebola já está desfacelada, né? A capa também é bonita, laranjada, com essa cebola assim. O que eu gostaria de falar desse livro? O Günter Grass, ele diz que ele tem 3 sedes. Isso vai aparecer no livro, no decorrer do livro. Primeiro, a sede de arte. Então ele começa a contar a sua infância lá em Danzig com a sua família, em que ele recebia cartõezinhos com fotos de quadros importantes. Rembrandt, Van Gogh e tantos outros, né? Dürer, Vermeer, da pintura mundial. Então as pessoas compravam um cigarro e vinham esse cartãozinho como um chocolate surpresa, vocês lembram? Tinha um chocolate surpresa, você comprava para colecionar. Eu amava aquilo, né? Eu tinha o álbum de Animais do Cerrado. Quero achar esse álbum. Eu dei para um amigo de presente, mas eu tenho tanta saudade de chocolate surpresa, que hoje é o Alpino, né? Dizem, né, que é o Alpino, aquele chocolate ao leite. Então aqui ele ficava atrás das pessoas que fumavam, que não queria colecionar aquilo. E aí ele conta que ele tentava reproduzir, que ele, sabe aquela coisa de criança, você levava o cartãozinho, ele colecionava, levava para casa, queria sempre o cartãozinho de um quadro novo. Ele fala de um quadro que ele não conseguiu colecionar, depois ele encontra no museu esse quadro, interessante. Então essa sede da arte. Depois a outra sede de liberdade, né, de transformação do país. Quando ele vê o estourar, ele é jovem, da Segunda Guerra Mundial, ele quer, assim, entrar no exército aí, como jovem, sonho de liberdade, para lutar em favor da liberdade. Então ele entra, e aí é a grande parte do livro interessante, né? Ele entra para o nazismo, para o exército nazista. Mas ele vai servir nas regiões mais distantes mesmo. Você nem vê o Hitler, nem vê esses grandes, Himmler, sabe? Ele serve ali em algumas situações terríveis. Esse desejo, essa sede de liberdade, de transformação, mas aí ele vai contar tudo isso, né? Ele vê o seu país ser desfacelado, as divisões e tudo aquilo, né? E isso é a grande parte do livro que chocou os caras que deram, né, o prêmio Nobel para ele de literatura. Gente, eu falo prêmio Nobel, não sei se está errado, se está certo. E aí, porque depois que ele ganha o prêmio, que ele vai lançar esse livro de memórias, em que ele vai contar a sua participação na juventude hitlerista. E aí eles quiseram até tomar o prêmio dele. E ele vai contar tudo isso, sabe? São muitas páginas, é interessante demais. A dor da família, da mãe principalmente, ao ver o filho se envolver nisso, né? Os pais tinham um comércio, tipo uma venda, né? Então tinha a vidinha deles lá em Danzig. De repente o mundo começa a desfacelar, eles têm que fugir nessas guerras, e o filho vai embora para lutar. Então ele vai contar muitas coisas assim, interessantes. É um outro ponto de vista de alguém que participou do exército, né? As batalhas. Tem uma cena aqui, depois que o nazismo cai, que o Hitler é morto, ele fica sabendo meses depois, eles fugindo, ele e um companheiro fugindo dos russos num campo, quase que ele foi morto, né? Eles chegam num lugar em que os russos estão, tipo, descansando ali, e eles têm que fugir, os caras atirando. Nossa, parece uma cena de filme. Ele conta que eles queriam chegar numa linha de trem, não sabiam onde estavam, para poder seguir a linha do trem. Então são muitas histórias. E o recomeço da vida, né? Você participou de uma juventude que destruiu o país, o mundo quase ali, né? Desfacelado pelo nazismo. Então, como recomeçar o trabalho, procurar trabalho,
Nossa senhora, ele vai trabalhar em minas, mineração, fica anos sem ver a família muda de lugar, fugindo. Depois ele vai contar essa volta para casa para ver os pais. Ele, como tem sede de arte, ele vai trabalhar no entalhamento de inscrições tumulares, fazer as placas dos túmulos ou também as imagens dos anjos. Ele trabalha numa oficina disso. Ele começa, né, o desejo de arte. Então todo esse período e depois essa visita aos pais, a família totalmente diferente, o confronto, uma casa pequenininha, sabe? Nossa Senhora, ele tem uma irmã que depois vai entrar para a ordem franciscana, para as Clarissas, eu acho. O sofrimento dessa irmã nesta ordem, e ela sai da ordem. Nossa, tem tudo isso. E a sede, a terceira sede, a primeira é da arte, a segunda da liberdade, que no fundo, né, frustrou, e a arte do amor. Então ele vai contar também a primeira experiência amorosa, o encontro com a sua primeira mulher, a Ana. Então tudo isso vai aparecer aqui, e o desenvolvimento dele. Ele, depois desse período, vai morar com os pais, mas não dá certo. Ele vê que aquele mundo ali é pequeno para ele, né? Ele vai para Berlim, começa a procurar trabalhos nessas questões aí de arte, fazer desenho, vai para uma escola de arte, passa necessidades. Nossa, tem tudo isso no livro. Até encontrar a primeira mulher, né, a sua namorada, que é de família tradicional, rica, né? Ele visita essa família, e daí a família, sabe, ele se sente assim, um nada diante daquela família. Mas a família começa a acolhê-lo, tem uma biblioteca imensa, ele começa a ler. Então o livro vai até esse amor, até esse casamento. Sabe, o que me veio com o casamento, não é isso que eu li? É o último capítulo. Muito interessante isso aqui, né? O que me foi dado de presente no casamento. Então, são textos interessantes que compõem esse livro de memórias, exige muito do leitor. Eu não sei como que eu estava, se era o período mesmo de eu ler esse livro, mas eu custei terminar. Quando chegou nesta parte da guerra, eu li com gosto, assim, porque são muitas aventuras, sabe? E uma coisa interessante é que ele tinha um amigo que gostava de teologia lá no exército, um jovem, gostava de falar de Deus, transcendência, e esse aqui sempre ateu, né, no começo, e ele é até católico, tudo, mas depois ele passa para o ateísmo, e esse amigo chamava Joseph, e os dois falavam sobre Deus, ele conta vários momentos assim, até que ele diz que esse amigo, anos depois, estudou no seminário e ele vai identificar, mas ele não dá certeza para o leitor, que esse amigo é o Joseph Ratzinger, que no futuro será o Papa Bento XVI. Quando o Papa é eleito, né, ele conta isso, será que ele saberia, né, que eu, se eu chegasse perto dele, sou aquele amigo dos campos lá da época das lutas? Não sei se isso é verídico, né? Ele não deixa isso como uma certeza para o leitor. A irmã dele, que era católica, tudo, depois ela se torna parteira, ele vai contar tudo isso, ela sai do convento, eles tiram ela do convento, ela está sofrendo lá horrores. E aí ela vai se tornar parteira, ela sempre defendendo a vida, essas questões, ela vai falar, mas eu não acredito nisso, né? Que o Ratzinger participou dessas batalhas. Então tem coisas interessantes aqui dentro. Sabe, parece um filme no ar, que você fica assim, percorrendo essas imagens da vida do Günter Grass. Mas esse processo de tornar escritor, que vem aí depois que ele encontra sua mulher, né? Ele vai contar tudo isso também. Primeiro livro, peças de teatro, isso é muito interessante, sabe? Dá um sabor no livro, como se tornar um escritor, né? Então recomendo para quem gosta de livros de rara beleza literária, como diz o The New Yorker, e ao mesmo tempo, né, esse processo aí humano de construção da vida, de si mesmo, né, é muito interessante. Tem um pós-fácil do Marcelo Beix, que ele vai falar dos problemas de tradução e ao mesmo tempo de algumas coisas interessantes desse Nas Peles da Cebola. Ele faz uma pergunta, né? Mas, nesse texto, mas que é das Memórias de Grass como obra literária? Mais que as lembranças jovens de um velho cansado, o livro é um acerto de contas do autor consigo mesmo.
com seu passado. Um trabalho que faz da vida uma oficina. A narrativa abrange o período entre 1939 e 1959, do final da infância do autor e do princípio da guerra, ao ano em que foi publicado o primeiro romance, O Tambor. Aqui, né? O Tambor de Lata. Então é esse período aí do final da infância, participação na guerra e o ano em que foi publicado O Tambor. Então é esse período que ele vai contar aqui no livro. Esse Tambor lançado em 1959. E algumas figuras ali do livro, algumas figuras ficcionais, é desvendada aqui no texto, né? Por exemplo, quem inspirou a criação de Oscar Matzerath, O Anão de O Tambor de Lata, o romance que sai das memórias, aliás, muito justamente, como princípio e centro da obra de Graz. Então, esse livro aqui, né, ele é desvendado aqui. Então você vai saber quem inspirou a criação desse anão, o Oscar Matzerath. Já no começo das memórias, o anão personagem do romance é referido indiretamente e ainda situado bem próximo de Graz, o autor, como se tivesse bebido de seu passado para virar livro. As memórias não deixam de citar, no entanto, sua obra restante, de comentar desenvolvimentos ulteriores, alcançando um resultado que vai muito além de ser um mero painel subjetivo de uma época trágica na história alemã. Então não é só contar essa história trágica, né? Aliás, mais uma vez, com a ajuda do glossário, o leitor poderá constatar que quando Günter Grass fala das vantagens das galinhas precoces, do andar dos caranguejos tardios, do pedigree pormenorizado do cão, do linguado ileso e suas espinhas, do gato que tem o rato na mira, da ratazana com a qual sonhei, da coruja de mau agouro que me tornei, e também da lesma, como ela nos alcançou, nos ultrapassou e nos deixa para trás sem fazer barulho, está se referindo diretamente ao título e ao mote de algumas de suas obras mais importantes. Então é isso que torna o livro, assim, no começo, difícil, porque ele cita essas frases que ele criou para os livros. Então o leitor que não conhece os livros fica perdido, por isso o glossário ajuda. Ele está citando, fazendo essa referência a tal livro, quando ele cita essa frase assim, preparada, andar dos caranguejos tardios. O que ele está falando com isso, né? Nas Peles da Cebola também brinca na fronteira dos gêneros romanescos, no que, aliás, volta a lembrar O Tambor, um romance que parodia e suspende o romance de formação, com ingredientes carregadamente pícaros. O livro das Memórias de Graz evidencia que a memória, a autobiografia, também pode fazer às vezes de irmã gêmea do romance de formação. Nós encontramos aqui a formação do próprio Graz, né? Ele está contando da sua formação. Tanto na biografia quanto no romance de formação, as coisas muitas vezes se passam na juventude do herói. E o tempo narrado se estende por diversos anos, às vezes décadas, no olhar retroativo do autor já amadurecido. De modo que também, em termos literários conceituais, Günter Grass e Oscar Matzerath, que parecem tão próximos depois da leitura de Nas Peles da Cebola, andam de mãos dadas, já que o autor se mostra potente na capacidade de fabulação e claudicante nos índices de realidade, tanto em suas memórias quanto em seu primeiro romance. Nas Peles da Cebola é, pois, uma autobiografia ou romance de formação. E O Tambor de Lata? Interessante, né? Isso aqui é um romance de formação? Isso aqui também é? Isso aqui ele está contando a sua história e depois ele vai usar esse personagem para falar de si mesmo? Por isso que eu achei esse combo muito interessante. O Tambor e Nas Peles da Cebola. E você vai entender, né, porque muitas coisas desse livro de formação vão aparecer aqui. No meio da narrativa, a narrativa de quem tem algo a contar, conforme fica provado mais uma vez, há trechos sublimes, como aquele em que o cozinheiro Bessarábio dá aulas de culinária aos prisioneiros de guerra e destrincha porcos inteiros, para depois fazer deles os pratos mais complexos, sem ter animal, nem talheres, nem nada à mão, apenas o ar e seus gestos. Então ele conta, né, depois da guerra, tudo aí, esse cozinheiro da Bessarábia. Olha, interessante, são as origens do Günter Grass, né? Esse povo bessarábio
Ele dava aula, esse cozinheiro, sem ter nada ali de animal. Tudo a questão da palavra. E ele sentia, né, o prazer de imaginar que passavam fome na guerra, de imaginar os animais ali sendo destrinchados, os sabores, né, o cheiro, o aroma, os temperos, tudo aquilo ele imaginava. Esse homem dava aula para eles. A questão da culinária é muito forte aqui. O Günter Grass ama cozinhar, né? Amava, né? Tudo para enganar a fome. Há também trechos, esse cara dava tudo isso, essas aulas, para enganar a fome dos caras depois da guerra, né? Aos prisioneiros, isso era dado aos prisioneiros de guerra, eles ficaram prisioneiros de guerra dos russos, né? Há também trechos extremamente cômicos, até histriônicos, como aquele em que o autor narrador é obrigado a levar uma cabra para pastar em público todos os dias, tendo de encarar inclusive a chacota das mulheres que cobiça. A cabra é tão inconveniente que no momento em que o autor reúne toda a sua coragem para cantar uma enfermeira e decide enfim lhe dirigir a palavra, o animal acaba urinando sonora e abundantemente, fazendo os planos de seu condutor rolarem por água abaixo, literalmente. Amei isso aqui. Então tem essas coisas assim no livro, né? Interessantes. Günter Grass sai de Nas Peles da Cebola como guerreiro, que não deu um só tiro. O único sobrevivente de pelo menos 3 massacres, em que todos os que estavam com ele tombaram. Além disso, insinua que encontrou o Papa em um dos campos onde esteve preso, que jogou dados com ele apostando sobre o futuro, e que o tal Joseph ganhou por pouco, mas ganhou. O Papa Joseph funciona, aliás, como uma espécie de fio condutor da narrativa, e um fio condutor até engenhoso e bem fabuloso, aparecendo mesmo ao final quando Grass e a irmã discutem o significado do novo Papa, e a irmã chega a comentar que teria sido melhor se os cardeais tivessem escolhido um pontífice da África ou do Brasil. Olha que interessante. 2 metáforas fundamentais, bem mais profundas do que a menção corrente ao Papa, ocupam o centro do livro. Elas invocam a memória, a recordação e a lembrança e suas peculiaridades. Uma delas é o âmbar, que carrega o passado ancestral dentro de si, imutável e sempiterno, na forma de insetos e quitais. A outra é a cebola, que só descascada e invocada a pele revela o que guarda inscrito em sua superfície. Essa questão, né? Lá na pele da cebola tem escrito algo sobre a sua vida, né? Você vai descascando aquilo. A metáfora é adequada também por fazer parte do universo infantil de Grass, cuja mãe tem aqui no caso também a narração da sua morte, ela teve câncer, ela é dolorosa, toca fundo na gente, era dona de um armazém de produtos naturais. Ao fim e ao cabo, a vida de Günter Grass é, por certo, uma dessas cebolas vermelhas, vigorosas no colorido, picantes no sabor, mas que ardem tanto mais ao serem abertas. Inclusive nos olhos do tradutor, aqui, Marcelo Beix, ocupado em descascá-la. Depois despelá-la, a compreensão do público brasileiro sem prejudicar seu gosto. No caso de ficar pasmo diante da dificuldade, ainda restará ao tradutor fechar os olhos e acreditar piamente no autor, quando este diz a certa altura do livro que poderiam bem ser esse encontro comigo mesmo é traduzível. Mas em favor da circunstância teve de ser traduzido, por esse encontro comigo mesmo é transferível. Então o autor fala que o processo de tradução aqui foi de transferência. É por causa dessas metáforas, dessas coisas que o Günter Grass usa ao compor o livro. Que seja transferência de uma língua a outra. Ademais, a poesia é munição. Sempre à mão, e o próprio autor chegou a invocar no encontro com seus tradutores. Façam poesia, tradutores, façam poesia. E é o que tenta aqui, né, o Marcelo Beix ao traduzir esse livro. E é muito interessante, né? Deixa eu mostrar a foto aqui do Günter Grass. Todo livro de memórias, assim, para nós que gostamos de livros e escritores, faz a gente entender que o escritor é bem humano, né? Que é como um de nós, que tem sede de vida, que quer entender a si mesmo, o mundo, né? Acho isso fascinante, sabe? Essas biografias dos escritores. Alguém que reflete sobre a vida, né?
alguém que quer entender a si mesmo. Aqui na orelha do livro, eu amo ler orelhas de livros. Em recente entrevista ao jornal espanhol El País, Günter Grass admitiu: me deixei seduzir pelo nazismo. Não é desculpa ou pretexto, e sim uma explicação. A juventude hitlerista exercia uma atração tremenda e um poder de sedução impressionante. E nós nos deixamos fascinar sem fazer perguntas. Esta é a explicação que posso dar hoje. Durante mais de 60 anos, o escritor se limitou a dizer que sua ligação com o regime nazista se resumia a ajudar ajudante de artilharia antiaérea. Ele não deu nenhum tiro. Entretanto, o assunto tomou maiores proporções quando, nas peles da cebola, chegou às livrarias alemãs. Em suas memórias, Grass confessa ter pertencido à Waffen-SS, tropa de elite nazista responsável por inúmeros massacres. Estou lendo como se escreve, viu, gente? Waffen-SS. Aqui, como nunca antes, o Prêmio Nobel de Literatura abre as portas de seu passado e franqueia ampla liberdade para os leitores conhecerem detalhes até então inéditos da sua vida. Em um poderoso exercício de memória, Grass revisita com absoluta sinceridade e desprovido de qualquer traço de autocomplacência os acontecimentos que marcaram seus primeiros anos de vida. Nascido e criado em Danzig, atual Gdansk, teve uma infância modesta, vivida entre as prateleiras da pequena loja dos pais. Ainda menino, tinha o hábito de colecionar reproduções de grandes pintores, distribuídas por uma marca de cigarros. Quando a guerra começou a estourar nos céus da cidade, ele tomava um bonde até os subúrbios de Danzig, onde enchia os bolsos com estilhaços de granadas e foguetes. A mãe do escritor é aqui retratada como figura capital na formação do gênio. Foi ela quem sempre estimulou o filho a ler, instigou-o ao amor pela música e pela pintura. A passagem, então, da morte da mãe é sem dúvida uma das mais comoventes de toda a obra. Nas peles da cebola é um intenso e corajoso relato da vida superlativa de um jovem que, após a Segunda Guerra, trabalhou como mineiro sobre os escombros de um país, em ruínas, mas que, apesar de todos os reveses, já nutria a certeza de se dedicar às artes. Na década de 1950, ao conhecer Ana, bailarina que viria a ser sua primeira esposa, Grass exilou-se em Paris. Ele também conta muitas das viagens que ele fez aqui depois, que ele começa a estudar arte, ganha um dinheirinho, as viagens que ele faz aí para a Itália. É muito interessante também esse contexto. Lá iria escrever a primeira frase de seu romance de estreia, O Tambor, o que lhe garantiria lugar no panteão dos grandes escritores. Admito, sou interno de um hospício. É a primeira frase do O Tambor. Então o livro vai até esse período do início aí do Tambor. Então é muito interessante, muito legal esse livro. Eu acho, assim, aqui eu não pesquisei isso, né? Quando saiu a primeira edição desse livro, não sei se foi 2006, acho que é 2006, em que aparece esse livro aqui, se eu não estou enganado, porque o Günter Grass morre em 13 de abril de 2015 em Lübeck. Eu vou reler esse livro com calma, sabe, sem o desespero de compreender tudo, mas assim, com calma, lendo o glossário. Eu vou retornar nesse livro porque eu achei muito interessante, né, esse conhecimento do autor e obra. Então, eu deixo aqui, né, comentários sobre esses dois grandes livros da literatura de autor que eu não conhecia e que eu amei, né? O Tambor, de Günter Grass, que já tem vídeo aqui, e Nas Peles da Cebola, Memória, de Günter Grass. Um abraço, até mais.